Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para novas notificações. Esse vídeo faz parte da playlist Resumos de Livros. É a terceira parte do livro Elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Coleções em Bibliotecas Universitárias, da professora Simone da Rocha Weitzel. Vamos conhecer um pouquinho a obra agora. O ano dessa obra, dessa publicação, foi 2013. Se trata de uma segunda edição, pelas editoras Intertexto e Interciência. O livro possui 109 páginas e aqui está a referência do livro. Se você quiser mais informações sobre este livro, está aqui na descrição deste vídeo. Vamos relembrar a estrutura do livro, então. Tem uma apresentação, número 1, introdução, número 2, questões que afetam a política, número 3, o que vem a ser desenvolvimento de coleções, número 4, mãos à obra, referências e apêndice A. Essa parte do vídeo, que é a terceira parte, também vai falar sobre o capítulo 3, que é o que vem a ser desenvolvimento de coleções. Então vamos a ele. Lá no item 3.1.2 deste capítulo, vamos começar a entender o que seria uma política de seleção, que é o documento que dá suporte a tomadas de decisões para as seleções, né? As possíveis seleções que vier a acontecer na biblioteca. E aí tem 5 itens aí que a gente vai detalhadamente, que é a identificação dos responsáveis pela seleção de materiais, os critérios utilizados no processo, os instrumentos auxiliares, as políticas específicas e os documentos correlatos. Em relação à identificação dos responsáveis pela seleção de materiais, a gente tem que ter nessa equipe a responsabilidade de bibliotecários e com eles ter uma parceria com o colegiado e a comunidade para tentar estar sempre em consonância nessa seleção. E aí definir as atribuições e as funções de cada um, detalhar o número de componentes nessa política e também o mandato. E é importante que nessa identificação também esteja um documento institucionalizado por meio de uma portaria, por exemplo, ideal, especificando quem são essas pessoas. A questão B, que seria o critério de seleção, refere-se à qualidade do documento, o interesse e a relevância do usuário. Quanto ao documento, apreciar a autoridade, atualidade, precisão, imparcialidade, cobertura e tratamento do assunto. Quanto ao usuário, seria o estilo, a conveniência, o idioma e a relevância e o interesse. E em relação aos outros aspectos, a característica física do documento, os aspectos especiais, a contribuição que esse documento tem, tanto o seu potencial, né, e também os custos. Já o item C de instrumentos auxiliares seriam as fontes de informação que vão servir de base para o processo de seleção, que podem ser editoras, catálogos e dentre outras. E também é interessante que essas fontes sejam apresentados o tipo de coleção, o idioma e a área de cobertura. Já o item D, que trata-se sobre políticas específicas, está referente a quando há uma coleção dentro dessa coleção que requer uma especificidade e pode também haver outros critérios e finalidades por uma possível coleção à parte dentro dessas coleções. Por exemplo, a produção científica da comunidade ou obras raras, doações, entre outras possibilidades. E os documentos correlatos seriam fluxogramas, organogramas, matrizes curriculares, portarias, resoluções e também as legislações. Já o item 3.1.3 vai falar diretamente da seleção. Então, o que seria a seleção em si?
é o processo de tomada de decisão título a título, que não é possível tomar uma decisão por lotes. Então, é bem importante dizer que a seleção é o fazer e a política de seleção são diretrizes como fazer. Então, na seleção, se faz a descrição de cada item a ser incorporado no acervo. E para uma seleção mais eficiente, sugere-se criar base de dados com todos os itens e pareceres que possam facilitar uma decisão futura. Talvez uma obra que foi negada em um determinado momento, em outro momento ter um aceite para essa coleção, né? Que pode acontecer isso ou não. E também propor formulários de sugestões para as pessoas sugerirem, né? E através desses formulários também tomar a decisão se vai incorporar ou não. Quando termina todo esse processo de seleção, resulta na lista desiderata, que seguirá, enfim, para o setor de aquisição. Ainda sobre a seleção, a gente tem o processo de seleção provém, né, de três canais principais, que são eles: a prospecção, a sugestão dos usuários e as doações espontâneas. A prospecção é a rotina ali do bibliotecário, com os instrumentos de seleção e a própria política de seleção, né? Para a política de seleção em si. Já as sugestões de usuários são a comunidade que indica formalmente as obras que querem que sejam compostas aí dentro desse acervo. E também tem as doações espontâneas, que é a doações de itens para a biblioteca. E quando isso ocorre, sempre é recomendado que passe pela comissão de seleção para ver se essas doações vão ser incorporadas no acervo ou não, né? Então aqui é mais uma parte aí do capítulo 3, que é um capítulo bem grande, né? Então se você tiver um outro livro que você quiser ver aqui como resumo, coloque aqui nos comentários que a gente tenta para fazer para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!